Sarah Winter foi solta ontem. Após passar 10 dias presa, ela foi solta. Mas uma pergunta que ainda está sem resposta é: que crime ela cometeu? Baseando-se em que Alexandre de Moraes decidiu que aquela menina deveria passar 10 dias presa? Sendo que nós sabemos que os apoiadores do Bolsonaro, que são completamente contra o crime, sofrem muitas ameaças dentro da prisão. A gente já sabe que 85% dos criminosos, dos presidiários, votam na esquerda. Qual era a intenção de Alexandre de Moraes? Vamos, para tentar analisar a situação, tenta ver do lado invertido. Imagine se Bolsonaro tivesse, de alguma forma, mandado prender Guilherme Boulos. Nós sabemos que Guilherme Boulos é um cara que destrói propriedade alheia, invade casas, comete crimes. Você sabe que seria uma convulsão social. Seria um frenesi midiático. A palavra ditadura estaria escrito em todas as manchetes de todos os jornais e tomaria todo o tempo do Jornal Nacional. Mas como foi uma conservadora, como foi uma defensora, uma apoiadora do governo Bolsonaro, tudo bem, deve ser presa, deve sofrer. Porque não são pessoas, não são dignos. É assim que eles pensam. O Brasil está virando sim uma ditadura do judiciário. Nós temos ali um grande defensor, um grande guerreiro tentando impedir que ela se torne completa, que é o Jair Messias Bolsonaro. Mas nós temos sim que nos preocupar com o fato de que talvez eles derrubem o nosso presidente. É uma preocupação que nós devemos ter. Eu acredito que isso não vai acontecer. Mas imagine se algum dia realmente o STF ou algum outro presidente de esquerda chega ao poder depois da doutrinação que o Brasil vem sofrendo e eles consigam instituir a ditadura. A nossa primeira defesa seriam armas. A posse de armas não é para você se defender de bandidos, é também para se defender de um Estado totalitário. Na Constituição americana, esse é o motivo primordial da sua existência, da regra. Mas nos tiraram esse direito, mesmo depois do plebiscito de 2015 e 2005, quando a maioria da população decidiu que gostaríamos sim de manter o nosso direito de ter armas para a nossa defesa e a defesa da nossa família. Nossa voz não foi escutada, não foi ouvida. E tiraram de nós esse direito. Certo? Esse é o primeiro passo de um Estado totalitário. Stalin mesmo já dizia: ideias são muito mais perigosas que armas. Se nós não permitimos que nossos inimigos tenham armas, por que deveriam permitir que tenham ideias? Bom, primeiro tiraram as nossas armas e agora estão calando as nossas ideias. Uma ideia só existe quando ela pode ser compartilhada. E agora, com a internet, as redes sociais, é o nosso principal conduíte democrático de propagação de ideias. E isso também está sendo censurado pelo próprio STF. E com a ajuda da esquerda e da grande mídia brasileira. A ditadura está sendo implantada no Brasil e, o pior de tudo, apoiada pela imprensa. Stalin tem uma outra frase que é muito interessante. Ele dizia: a imprensa é a arma mais poderosa no nosso partido. Pois a imprensa brasileira é marxista. A imprensa brasileira é, sim, um braço da implantação do comunismo no nosso país. Isso também é muito perigoso. Isso pode levar a muitas mortes, porque quando o Estado se torna totalitário, milhões de pessoas podem perecer. Aí vem uma outra frase de Stalin: a morte de uma pessoa é uma tragédia. A morte de milhões é apenas uma estatística. Então, de todos os lados que nós olhamos para essa situação, parece que a tragédia é quase que uma certeza. Agora, me orgulha muito perceber que há algumas pessoas, algumas vozes que se erguem no meio da multidão, que não aceitam essa posição de servidão, que estão dispostas até mesmo a entregar a sua vida em defesa da nossa liberdade. E essas vozes estão sendo perseguidas e silenciadas. Eu me refiro a youtubers como Mauro Fagundes, Ravox, Bernardo Kirsten e vários outros, Marcelo Frazão, e várias outras pessoas que usam a internet de forma independente, sem financiamento público, completamente por livre e espontânea vontade, defensores do nosso Brasil, da nossa democracia. Essas pessoas estão sendo perseguidas, estão sendo intimidadas. Basta olhar no caso do Alan dos Santos, recebeu a Polícia Federal 2 vezes na casa dele. E me preocupa muito
Aquela esquerda que sempre levantou a bandeira da liberdade de expressão, aquela bandeira da democracia, hoje é apoiar a ditadura escancarada. A verdade é que eles nunca apoiaram nem democracia, nem liberdade de expressão. Tudo é uma bandeira para maquiar uma sede de poder sanguinária. Essa onda conservadora que muitos dizem existir no Brasil, na verdade é um despertar conservador. O brasileiro sempre foi conservador. Mas devido à doutrinação intensiva, devido à fábrica de narrativas que até então predominava a opinião pública, o conservador esqueceu do que ele era. Nós, conservadores, esquecemos durante um tempo o que nós éramos, o que nós defendíamos. Agora nós lembramos. Lembramos porque estamos na beira do abismo e não estamos dispostos a ceder mais nem um centímetro, a dar mais nem um passo. Porque senão nós perderemos aquilo que mais importa para a nossa existência. Liberdade, democracia, direito de livre expressão. Até o nosso direito de ir e vir foi cerceado. Essa pandemia foi meio que um test drive do governo totalitário global, que é o globalismo. Uma outra questão extremamente perigosa para todo mundo, não apenas para nós brasileiros. E mais uma vez é o conservador que está se erguendo contra isso. De todos os males do mundo, são sempre os conservadores que se erguem para tentar trazer um pouco uma consciência coletiva, tirar pessoas da hipnose de que esse caminho que nós estamos indo é sombrio, tenebroso, que leva a genocídio, que leva a ditadura, governos totalitários. E isso nós rejeitamos completamente. A questão é, se nós perdermos também a capacidade de espalhar as nossas ideias, já perdemos as armas, mas se perdermos também a capacidade de propagar e divulgar as nossas ideias, a esperança de um mundo livre morre. Estão voltando agora projetos de lei para cercear as redes sociais, sempre com um nome lindo, como Lei das Fake News, da Liberdade Digital, mas nós sabemos que, na verdade, por baixo dessa coroa de flores há um defunto podre que pode acabar com a nossa sociedade. Então, nós devemos propagar, sim, as nossas ideias, porque, como Lenin disse, ideias são muito mais perigosas do que armas. Eles estão querendo tirar de nós a possibilidade de propagar as nossas ideias, mas nós não vamos deixar. Com a ajuda de Deus, de pessoas, homens e mulheres corajosos, nós vamos vencer essa guerra, porque é a nossa responsabilidade intergeracional entregar para os nossos filhos e filhas o mundo melhor que nós recebemos. E se nós perdermos essa guerra, quem pagará o preço serão os nossos filhos e filhas. Aqui é o Gustavo Gaia, curta, compartilhe e se inscreva. Tchau.